Alô amigos, alô Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Brazuca que busca recordar grandes momentos do futebol brasileiro, sempre com um convidado. Eu sou Elias Costa e continuamos trazendo para você especiais sobre campeonatos estaduais. Isso mesmo, você já recordou aqui Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Vamos recordar mais uma edição do Campeonato Carioca, mais um campeonato histórico, um bicampeonato na verdade. Vamos recordar o Campeonato Carioca de 1988. Você lembra como foi a final? Quem fez o gol do título? É o que nós vamos saber agora. O Campeonato Carioca, ou Copa Rio de 1988, contou com a participação de 12 clubes, jogando entre si em 2 turnos. O Flamengo venceu a Taça Guanabara, por isso conquistou a vaga para o 3º turno, chamada de Taça Jerônimo Bastos. O Vasco venceu a Taça Rio e também garantiu classificação para o 3º turno, juntamente com Fluminense e Americano, melhores colocados na classificação geral. O Vasco venceu a Taça Jerônimo Bastos, garantindo assim um ponto de bonificação para a grande final contra o Flamengo. No primeiro jogo da decisão, o Vasco venceu o Flamengo de virada. Bebeto abriu o marcador para o time rubro-negro. Bismarck e Romário viraram para os vascaínos. Já no segundo jogo da decisão, no dia 22 de junho, o Vasco conquistou o bicampeonato carioca com um gol de cocada aos 44 minutos do segundo tempo. O Vasco foi campeão jogando com Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Zé do Carmo, Giovanni e Henrique, Vivinho depois Cocada, Romário e Bismarck. O técnico foi Sebastião Lazzaroni. O time cruzmaltino venceu 21 jogos, empatou 3 e perdeu 3. Fez 47 gols e sofreu 16. O goleador do Vasco foi Romário, que marcou 16 gols. O artilheiro da competição foi Bebeto, do Flamengo, que marcou 17 gols. Mas antes de chamar o convidado que vai nos ajudar a recordar esta grande campanha do Vasco da Gama, bicampeão carioca em 1987 e 1988, eu faço aquele pedido especial para você. Claro, se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube. Vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a continuar contando essas grandes histórias sobre o futebol brasileiro. E claro, vá lá, curta as grandes entrevistas, sempre com grandes convidados. E também espalha para os seus amigos, espalha para quem gosta de futebol, que o Brazuca Esporte Clube recorda grandes momentos do futebol brasileiro, tá bom? É o seguinte, hein? O nosso convidado entrou para a história do Vasco da Gama. Até hoje é idolatrado pelo torcedor. Por quê? Porque ele entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, fez o gol do título aos 44 e foi expulso aos 45 do segundo tempo. Sabe de quem eu estou falando? O autor do gol do título vascaíno, Cocada. Tudo bem, Cocada? Muito obrigado por atender o Brazuca e relembrar esta grande conquista do Vasco da Gama e, claro, com certeza, talvez a conquista e o gol da sua carreira. Tudo bem? Alô, Elias, a todos os ouvintes do Brazuca, meu boa noite. Relembrar coisas boas na vida é bom, né? Faz bem para o espírito, para a alma. E minha mãe sempre falava conosco que era muito importante a gente, na vida, ser lembrado por coisas boas do que por coisas ruins. Verdade. E, graças a Deus, 30 anos depois, a gente está aqui falando de um fato que foi marcante na minha carreira profissional, com uma camisa grande, de um clube grande, que é o Vasco da Gama, clube que eu tenho muito carinho, muito respeito, e foi o clube que projetou a minha vida profissional. Depois daquela final, eu tive o privilégio de ser campeão brasileiro por aquela seleção brasileira do Flamengo em 83, que era comandada pelo Zico e companhia. Sim. Mas a minha passagem pelo Vasco foi mais marcante, porque eu participei de toda a campanha e no último jogo quis Deus me dar o privilégio de entrar no finalzinho e sacramentar o nosso título com um gol muito bonito, por sinal. Eu vejo sempre esse gol, revejo sempre que a gente fala, a gente revê. E, de fato, foi um gol muito bonito, realmente um gol de decisão, como disse o comentarista saudoso João Saldanha. Verdade. Um gol de decisão, um gol
que marca a carreira de qualquer atleta. E quis, o meu Deus, me dar esse privilégio e essa alegria de ser marcado com uma camisa muito grande, muito pesada, muito poderosa, como a do Vasco. E a torcida do Vasco tem até hoje um carinho muito grande pela minha pessoa, pelo Cocada, e eu também tenho um carinho muito grande pelo Vasco. E estar aqui falando desse momento, para mim, é um privilégio. Que maravilha, um privilégio para nós aqui do canal Brazuca Esporte Clube estar contando com você aqui no nosso espaço. Mas você falou que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, relembra um pouco da sua trajetória, da sua carreira? Bom, falando da minha carreira, eu não posso deixar de falar do Operário Futebol Clube, do nosso querido Carlos Castilho. Foi o treinador que me viu jogando na várzea. O Castilho era um treinador aqui em Campo Grande, na frente da sua época, bem à frente, um cara muito inteligente, estudioso, conhecedor de futebol como poucos. Eu posso afirmar que ele foi o melhor treinador que eu trabalhei. Ele foi lá na várzea, me pinçou com 16 anos para o Operário, e com 18 ele já fazia minha estreia no time profissional. Aí, depois de uns 4, 5 anos jogando aqui em Campo Grande, me firmei, depois dos juniores no profissional. Fiz um campeonato brasileiro aqui em 82, muito bom. Teve uma partida contra o Vasco aqui que nós ganhamos de 2-0, o Morenão estava lotado, e essa partida passou para o Rio de Janeiro. E foi esse jogo que me levou para o Flamengo, no ano seguinte. Esse jogo foi em junho de 82, em janeiro de 83 eu estava me apresentando no Flamengo, porque o Flamengo, naquela época, contava com um olheiro muito ativo no futebol brasileiro. Sim. O Domingos Boscos. Ele é falecido, inclusive, quando eu cheguei no Flamengo, ele faleceu. Mas foi ele que me indicou e me levou para o Flamengo, e eu tive o privilégio, eu tive a felicidade muito grande de fazer parte de um elenco fantástico. Era um time que ele não precisa de qualquer tipo de adjetivos, porque um time que tem o Zico como seu comandante, como seu capitão, como a sua principal estrela, já diz tudo. E ele era muito bem acompanhado, porque tinha Zico, tinha Júnior de um lado, Leandro de outro lado, atrás ele tinha o Andrade, o Moser e o Marinho, à frente dele, ou do lado ele tinha o Neguinho Brau, o Adílio, que jogava o fino da bola, e lá na frente ele tinha simplesmente o Tita, o Nunes e o Lico. Então, era um casamento perfeito. Ele comandando e o pessoal do lado dele estando no mesmo nível de atuação, porque o Júnior dispensa comentário, Leandro dispensa comentário, Tita, Andrade, um dos melhores volantes que eu vi jogar. Então, era uma seleção, e a gente se divertia nos treinamentos, se divertia nos jogos. Então, foi uma passagem muito positiva na minha vida. Foi a primeira vez que eu saí de Campo Grande e fazia parte de um clube, né, daquele nível grande. E isso conta muito na sua profissão. Eu aprendi muito ali. O Raul, eu era muito amigo do Raul, goleiro, me ajudou bastante, me deu muita orientação, me ajudou muito e me contribuiu muito para essa minha chegada no Vasco. Quando eu cheguei no Vasco, eu cheguei no Vasco 5 anos depois. Uhum. Eu já cheguei um homem, na época do Flamengo eu era um guri, aprendendo, pegando experiência, vendo muitas coisas. Graças a Deus tive o prazer de ali ser orientado pelo Zico, ser orientado pelo Júnior, pelo Raul. Eu chamava de seu Raul, senhor Raul, né, que ele já era um quarentão naquela época, um cara muito inteligente. E eu absorvi muita coisa boa, experiência, peguei bastante. E 5 anos depois, eu tive o privilégio de voltar ao Rio de Janeiro com outra camisa grande, que é do Vasco. Mas eu já cheguei com 27 anos, mais experiente, mais inteirado do que a gente precisava fazer para se estabelecer num time grande. Sim. E tive um ano maravilhoso, profissionalmente, fisicamente, tecnicamente. Me preparei muito. Cheguei lá muito bem preparado, porque eu vim de um campeonato carioca, com a camisa do Americano de Campos, e nós fizemos um campeonato fantástico. Meu treinador é Pinheiro. Pinheiro também, olha você vê olha que a minha vida profissional tem. Eu comecei a minha vida profissional com Castilho, sim, passei pela mão de Pinheiro. O Castilho é o campeão, goleiro campeão mundial, né?
Carlos Castilho, Fluminense, seleção brasileira. Castilho, Pinheiro, jogou com ele no Fluminense, e Tele Santana, que jogaram junto. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com esses 3 treinadores, que para mim foram os 3 melhores treinadores que eu trabalhei. Olha que eu trabalhei com outros grandes treinadores. Sim. Mas, sem dúvida, indubitavelmente, o Castilho, o Pinheiro e o Tele eram treinadores acima da média na época deles. Não é diferente que você, se você for falar do Tele Santana, você vai ficar aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando dele. Sim. Entendeu? O Castilho, ele não teve tanta sorte como o Tele de ficar em time grandes. O Castilho trabalhou mais na periferia do Brasil. Fortaleza, Operário, que no Operário ele se estabeleceu, ele teve oportunidade no Internacional, foi campeão paulista no Santos e foi para a Arábia. Lá que ele teve um problema na cabeça, onde aconteceu a morte dele. Mas jogador que passa na mão desses treinadores é privilegiado, porque aprende muito. Hoje, se eu quiser ser treinador, eu tenho toda uma competência e uma experiência para ser treinador, porque eu aprendi muito com esse pessoal. Sim. E hoje eu sou um professor de educação física hoje, licenciado, bacharel, e eu, às vezes, eu faço palestra para garotada de categoria de base. Então, eu falo para eles muitas coisas que eu ouvia desses profissionais maravilhosos que eu tive o prazer de trabalhar, e é uma coisa fantástica. Seguindo minha carreira, do Operário fui Flamengo, eu fui para o Guarani de Campinas, eu fui até o Santa Cruz, do Santa Cruz eu fui para o Americano de Campos, foi aí que eu retornei para o Vasco. Do Vasco eu fui para Portugal, joguei uma temporada aí em Portugal, e eu podia ter ficado mais tempo lá, mas houve uma situação com o empresário fez uma sacanagem comigo, mas tudo bem, eu acho que Deus escreve, Deus sabe de todas as coisas, eu sou cristão, eu acho que não é o homem que faz, é Deus que permite algumas situações, porque se eu não vivenciasse essa situação lá em Portugal, eu adiantei, eu fui primeiro para Portugal e depois para o Vasco, na verdade, e quem me mandou para Portugal foi o seu Paulo Angione, que era do Vasco, e ele que tinha visto eu jogar pelo Americano, e foi até a minha casa e perguntou se eu era aquele lateral que tinha jogado no Flamengo, quando garoto ainda. Ele falou, sou eu mesmo. Aí falou, então, no final da temporada eu vou te levar para o Vasco. Já falei com o Eurico, tá tudo certo. Aí, nesse intermeio, ele me liga de volta e fala assim, olha, um time de Portugal me ligou para o Vasco e pediu um lateral. E eu, de pronto, indiquei você, mas já falei que você é atleta do Vasco. Você já vai como jogador do Vasco. Tudo bem? Falei, não, tá ótimo, tá tudo bem. Aí eu fui para Portugal, para esse time, joguei, disputei lá, e o presidente ia fazer um negócio comigo, o empresário entrou no meio, mentiu para o presidente, dissuadiu a situação, e eu acabei voltando, liguei para o Paulo Júnior, pode vir embora. Cheguei, já fui, me apresentei no Flamengo, e que aí que aconteceu essa história toda comigo, com a camisa do Vasco, que eu te falei. Sim. Às vezes, acontecem situações que Deus permite que aconteça, porque ele já sabe o amanhã. A gente não sabe, mas ele sabe. Então, se tivesse acontecido do presidente ter me comprado, ter adquirido meu passe, eu não teria essa história com a camisa do Vasco. Então, as coisas acontecem assim. E acabei encerrando minha carreira naquele Londrina, que foi campeão em 92. Desbancando Paraná Clube, Atlético do Paraná, Curitiba, fez uma seleção lá de jogadores já mais experientes, eu, Tadeu, Toninho que é zagueiro do Palmeiras, Márcio, zagueiro, Cláudio José, que foi um dos centroavantes que fazia gol pra caramba. Então, nós fizemos uma seleção lá e era um time muito bom e nós fomos campeões. Aí encerrei minha carreira. Estava já com 33 anos já. Pô, chegou cedo. Naquela época o jogador de 30 anos já era muito questionado. Sim. Nós com 28, já chamava a gente de veterano. Com 29, nós já éramos já quase descartável. Com 30, então, eu parei, eu tinha 33 anos, eu lembro. E aí o cara já começa a se desdenhar você, já não quer te dar luva, só quer te dar o contrato. E eu tinha comprado um empreendimento aqui em Campo Grande, uma farmácia,
que eu liguei para o meu irmão na época, o meu empregado ganhava mais do que eu. Quando eu liguei para o meu irmão, porque meu irmão ficou cuidando, eu tinha um empregado que ele ganhava melhor do que eu. Então eu falei, não, eu tô murro pode falar. Então a gente parava. Porque naquela época o futebol não tinha essa situação que existe hoje de Sim. empresários, de empresas, e agora parece que a situação vai melhorar mais ainda, porque agora está virando clube empresa. Isso. Botafogo agora acabou de ser comprado por um milionário americano, Cruzeiro. o Ronaldo representando uma outra situação comprou o Cruzeiro, e parece que a situação vai se alastrar no futebol, chegou para ficar no futebol. Tomara a Deus que seja coisa boa, que consiga elevar o futebol brasileiro ao nível lá de fora, como está acontecendo, e que não precisa o jogador daqui ir embora porque a gente cria uma situação que os salários fiquem compatíveis, porque realmente é difícil se segurar. O cara lá te oferece um contrato em euro, você ganha em real, como que vai segurar? Não tem como. Se para cada um euro vale 6,5 de real. Então, é uma situação difícil. Vamos ver se esse futebol agora gerido, né, como empresa segura os principais jogadores aqui no futebol brasileiro. É verdade, até para manter o nível histórico de sempre, de qualidade do futebol brasileiro, né? Você falou no irmão, em um irmão aí, questão de negócio, de farmácia. O futebol está no sangue da família, né? Nós, lá em casa, fomos 5 jogadores profissionais. 5? Eu, o Dito, Miller são 2, porque foi o primeiro e o segundo, né? Um que foi para o México e aquele lá. Verdade. E o pastor José Laércio Leba, que também jogou ali no Barreto, jogou ali no interior de São Paulo, Barreto, Lemense, Francana, ali no interior, ele jogou tudo ali. Ele fez a carreira dele no interior. Fomos 5 profissionais. Mas quem mais conseguiu chegar um pouco mais foi o Miller, na seleção brasileira e tudo, e eu jogando no time grande do Rio de Janeiro. Mas de onde surgiu essa paixão pelo futebol na família? Através do pai? Olha, meu pai, é inexplicável, porque meu pai é da fazenda, meu pai é lavrador. Sim. Meu pai é lavrador. Quando veio para Campo Grande, ele já tinha 5 filhos, eu sou o 5º. Então, eu nasci já em Campo Grande, era do interior, veio para Campo Grande, e aqui estabelecemos. Aí começou a jogar bola, o Pelé era a nossa grande referência no futebol naquela época, né? Sim. O Brasil foi campeão em 70, né? E aquela paixão pelo futebol por causa do Pelé. E aí a gente foi, aqui tinha muito campo de terra, né? E hoje, coisa que é rara hoje na cidade, hoje você achar um campinho de terra. Nossa, muito. O asfalto e as construções civis tomaram conta de tudo. E os garotos hoje estão restritos nos condomínios. E hoje impediu de muitos talentos desabrocharem, né? Porque não tem mais espaço. Lá na minha comunidade, eram 4 campos. Hoje não tem nenhum. Tem uma quadra lá no meio da vila, pequenininha, que não tem como o guri se desabrochar ali. Sim. Sabe? Eu fico triste para a geração de hoje. Eu vejo garotos ali, às vezes, brincando, que tem talento, mas não tem espaço para ele começar o desenvolvimento, porque eu tive muita sorte, eu e meus irmãos tivemos muita sorte, porque naquela época aqui, além de ter muitos campos de amadores, que a gente jogava campeonatos amadores, tinha o Operário e o Comercial aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muito fortes, muito fortes. O Operário, para você ter uma ideia, com o Castilho, ele foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro quando era todo o Brasil, quando o campeonato era nacionalizado. Tinha time de todas as regiões, não elitizado como hoje. Mas jogava 68, 72 clubes na época. Tinha time de todos os estados. Todo estado tinha um representante do Campeonato Brasileiro. Então, hoje acabou isso. Mas, naquela época, o Operário aqui foi 3º colocado. Eu mesmo fui pinçado da várzea. O treinador principal do Operário foi assistir um jogo, eu estava jogando, ele viu que ele viu possibilidades e falou, olha, esse garoto tem futuro. Então, hoje os garotos não têm mais essa referência aqui. Primeiro que o futebol aqui está muito, muito, muito além daquilo que já conseguiu. Só para você ter uma ideia, nós não conseguimos estabelecer na Série D hoje. Isso. Os times jogam Série D, mas não passam da primeira fase.
E o futebol aqui está muito, mas muito longe de uma realidade que já foi de Série A. Com muita tristeza que eu falo isso. Eu falo isso com tristeza. Pelos garotos promissores que tem aqui, pelo torcedor que ama futebol aqui, não consegue. Nosso vizinho aqui, o Cuiabá, se organizou e hoje está na Série A. Entendeu? Aqui nós estivemos sempre na frente do futebol do Norte, hoje estamos mas muito atrás, muito atrás. É uma realidade dura, mas é a realidade hoje atual de Campo Grande hoje. É muita questão da falta de investimento, né? Até Olha, isso aqui que o pessoal aqui tende a botar culpa no presidente da federação aqui. Eu sempre falei, eu já dei várias entrevistas, digo assim, olha, eu não consigo vê-lo como o único, porque daí seria fácil resolver o problema. Se ele fosse o problema, seria fácil. Por quê? Era só substituí-lo. Tira e põe ele, acabou. Mas não é isso. É um monte de situações, de ações que precisam se estabelecer. O grupo, os empresários, os políticos, a federação melhorar a situação, sim. Um monte de coisa. São ações que tem que estar junto, entendeu? É uma ação política, empresarial, do pessoal que gosta de futebol. Você está entendendo? Então, e outras, às vezes aqui eu vejo cada coisa que eu não acredito, sabe? Tem uns caras aqui, mexer com futebol aqui, que eu nunca vi falar na vida, e cada coisa que dá assim, a gente fica assim, olhando, queria entender, mas vai fazer o quê? É difícil, né? Aí não quer ser a rabeira do futebol do Brasil. Não tem como ser diferente. É verdade. O Cuiabá, eu falei um dia para o presidente da federação, por que você não reúne sua equipe, vai lá em Cuiabá e faz um estágio lá de 1 mês, 2 meses, de 1 ano, fica lá aprendendo como que gere futebol, como que faz, você vê o que o Cuiabá fez. O Cuiabá seguiu a escadinha certinho, de D para C, de C para B, de B para A, e está aqui, e está se mantendo. Alguma coisa certa eles fizeram. Alguma coisa boa o pessoal da federação lá organizou. O futebol lá tem muito mais apoio empresarial, tem muito mais público, tem tudo. Então, por que vocês não vão lá? Não é feio você ir lá e pedir para eles te ajudarem. Porque quando eu pensei em ser treinador, eu fiz estágio no Palmeiras com o Filipão, fiquei 1 ano lá. Ou você aprende com quem sabe de uma coisa boa, ou então você pede licença. Eu falei, presidente, ele falou, o que você acha? Eu já falei, vocês têm que ter humildade. Humildade, vai lá, vai ali. Se vocês não querem ir lá nos irmãos, porque vocês vão achar que vai ser muito humilhante para vocês, vão lá em Santa Catarina. Quando nós éramos Série A aqui, Santa Catarina não era nada. Só que apareceu um sujeito lá, aquele que faleceu no acidente da Chapecoense lá, esqueço o nome dele agora, um senhor, eu trabalhei lá em Santa Catarina e eu o conheci. Sentei com ele e perguntei para ele. Aí ele falou que ele qualificou o futebol, porque ele falou assim, quando eu assumi, eram 32 equipes na Série A. Ele falou, não tem como você fazer um campeonato quantitativo como está aqui. Nós precisamos qualificar isso daqui. E ele qualificou. Ele pegou e fez só 10. Hoje são 12. Entendeu? Então, é como eu falei aqui para o pessoal aqui. Por exemplo, quer ver um exemplo claro que a gente fala isso aqui? Campo Grande, eu fui um dia conversar com o pessoal, tem 11 equipes profissionais e aqui não tem condições de ter uma. Aí eu falei, mas como assim? Não é que esse pessoal aqui é para votar no presidente. Então, não tem como, parceiro. É simples. Não tem jeito, não tem. Se você, na nossa condição profissional, se não nos qualificarmos, a gente fica para trás. Fica para trás. Você quer ver um exemplo? Você quer ver uma coisa que está acontecendo gritante, que só não vê quem não quer? Os treinadores do futebol brasileiro estão sendo escanteados, preteridos, por argentinos, uruguaios, portugueses, até por colombianos. Quer dizer, ou seja, os treinadores de toda a América do Sul servem, os treinadores do Brasil não servem mais. Olha aí, os principais clubes, Palmeiras, Flamengo e Atlético, Internacional e outros, estão com treinadores, estão brigando por treinador de fora. Entendeu? E você, raramente agora, você está vendo um time grande com o treinador brasileiro. Então,
tá acontecendo alguma coisa que eu acho que os treinadores precisam reunir e falar o que é que nós temos que fazer, porque nós perdemos muito, muito espaço para treinadores sul-americanos e agora até portugueses. Cabe uma então, é uma coisa que eu estou falando. O profissional que não se qualifica, ele fica para trás. Ele perde espaço. Então, são várias coisas que a gente ficaria aqui a noite inteira discutindo e conversando que precisa se ajustar. Mas você me perdoa eu entrar um pouco nesse assunto, porque o assunto nosso é Campeonato Carioca de 88. Capaz. Não, é futebol brasileiro, e até porque você está um grande centro do país, né? E é inadmissível mesmo não ter um grande clube hoje representado nas principais divisões do futebol brasileiro. Você tem razão. É triste. É aquilo que eu te falei. Sempre nós temos que buscar qualificação, melhorar aquilo que eu quero fazer. Esses dias atrás, você estava falando com a minha esposa, eu sou professor, me formei numa grande universidade, mas ainda não fiz uma pós-graduação. Aproveitei a pandemia e fiz a minha pós. Aproveitei a pandemia e fiz uma pós-graduação. O ano passado, eu fiz uma pós-graduação. Está entendendo? Buscando para melhorar. Verdade. Esses dias atrás, aí, um colega meu que trabalha lá em Portugal me ligou convidando para ir para Portugal. Aí eu falei, olha, parceiro, você teria que ter uma proposta muito vantajosa você me tirar daqui. Porque hoje eu sou professor, trabalho na Secretaria de Educação aqui do município, sou um representante comercial, agora consegui, graças ao meu bom Deus, acesso a uma grande marca de alimentos, né? A Zael é uma marca já consolidada na América do Sul, e por que não dizer mundial, e eu consegui que a minha empresa entrasse lá nessa empresa para representar, para ser um representante deles. Ganhei essa representação. Estou muito feliz porque eu vou dar um passo muito grande na minha vida profissional. Coisa boa. Diversificando os mercados, entendeu? Não posso, porque hoje um professor, ele está muito defasado no seu salário hoje. O piso está muito baixo e as coisas subiram fora de um planejamento. Eu não sei como que eles conseguem um feijão sair de 3 para 8. Para 8. O arroz também? O arroz que eu pagava R$11 e para 26. A gasolina que eu pagava R$2,90 para 7, aqui está R$6,90. Eu não sei de onde que eles tiram esses, assim, como que funciona esse patamar de coisa. Eu não entendo. Eu não consigo entender. E acontece que o nosso salário, ele não acompanha essa evolução. Ele não acompanha. Está entendendo? Um tempo atrás, um tempo atrás eu ganhava cerca de 6 salários mínimos. Hoje eu ganho 3, 4, 3,5. Olha o tanto que eu perdi. Então eu fui buscar outras situações, virei representante comercial, mas não queria qualquer marca, não, porque não adianta você querer representar qualquer marca, porque senão você também não. Consegui agora, graças a Deus, consegui agora entrar numa grande empresa, numa marca maravilhosa. Não sei se você já viu falar na Zael. Sim. Diversificar, parceiro. Mudar, crescer, caminhar, senão não tem como. É verdade. Baita papo, valeu pela manifestação, é isso aí. Mas da onde veio o apelido Cocada? Eu fui criado numa comunidade aqui chamada Lar do Trabalhador. Fui criado numa comunidade chamada Lar do Trabalhador. Uhum. E era uma gurizada assim, naquela época devia ter mais de 200 guri. E guri, você sabe como é que é, o tempo todo um sacaneando o outro. E lá todo mundo tinha seu apelido. Dunguinho, Pinguinha, o Murunguinho, o Batatinha, o Baratinha, e aí, para mim, sobrou o Cocada. Porque comia muita cocada? Cocada desde 4, 5 anos. Ah, é? Mas porque comia muita cocada ou porque Também. Aí levou para o futebol, para a carreira. Deu sorte, hein? Aí, eu não tinha como mudar. Eu até tentaram mudar. O Castilho pegou, vou botar Lucas, mas não pegou, não tinha como. Não pegou? Eu ia jogar os caras, cocada. Eu falei, pô, chefe, deixa assim mesmo, não tem problema não. Vai fazer o quê? Quer dizer, o seu nome é Luiz Edmundo Lucas Correia, né? Sim, esse é meu nome. Deve colocar entre aspas, Cocada, no meio desse nome. Pois é.
É igual o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula foi acrescentado. Não tem coisa que não tem jeito. Não adianta se você me chamar, se você falar assim, olha, eu vou entrevistar o Lucas hoje, o cara vai falar, quem que é o Lucas, cara? É o Cocada. Tá entendendo? Então é isso aí. É impressionante. Cocada, já voltando lá no Campeonato Carioca de 1988, lembrando que antes da final, o Flamengo tinha ali a Taça Guanabara, tinha a Taça Rio, aí o campeão de cada turno, né, dessas taças, se enfrentavam na final. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o primeiro turno, e o Vasco, depois, no segundo turno, teve que correr atrás para garantir a vaga para a final e vencer a Taça Rio. O que você lembra dessa campanha e se teve algum jogo determinante para a chegada do Vasco até a grande decisão? Como você bem lembrou, o Flamengo ganhou o primeiro turno, porque o Flamengo tinha um time muito forte, experiente, qualificado, era uma seleção, o time do Flamengo, muito bom, e nós éramos um time de garotos promissores, com o Roberto Dinamite já veterano, comandando. Mas o resto era tudo jogadores assim, o Acácio era experiente, o Acácio, o Roberto, e, se eu não me engano, o Fernando, zagueiro, eram os caras mais experientes, o resto era tudo guri. Não, tinha o Paulo Roberto também, que veio do Grêmio, também, que tinha experiência. O restante era tipo assim, Mazinho, Bismarck, Romário, Giovani, eram tudo garotos, querendo alguma coisa. Eu cheguei e entrei no rol dos experientes, porque eu já tinha 27 anos. Sim. Eu já tinha jogado no Flamengo, já era um jogador que era campeão brasileiro, multicampeão estadual, porque só que no Operário nós conquistamos 5 títulos consecutivos. Eu tinha uma certa experiência, eu também cheguei mais maduro e percebi toda a situação, por isso o Lazzaroni era um ex-preparador físico que estava também se firmando na profissão como treinador. Então, no primeiro turno, nós pecamos e acabamos perdendo o primeiro turno para o Flamengo. Teve uma reunião, nós tínhamos um dirigente muito impulsivo, muito cobrava muito, tinha uma imposição sobre o Vasco muito forte, todo mundo confiava nele, que é o Eurico Miranda. Eurico, ele era um cara bom para o grupo, cara bom para o Vasco, assim, para o jogador. Por exemplo, você chegava lá e falava, eu vou te dar um apartamento, vou te pagar tanto, vou te dar de luva, tal, e aquele ele cumpria certinho. Ele cumpria direitinho as coisas. Pelo menos eu joguei lá 3 anos, eu fiquei lá 88, 89, 90, saí lá em 90. E tudo que ele me prometeu, ele cumpriu. E aí, a partir daquela reunião, o Lazzaroni repensou em algumas coisas e começou... Ali ele achou o time principal e começou o Bismarck subiu do Júnior, o Zé Nilton perdeu a posição para o Henrique, nosso saudoso Henrique, que esses dias atrás ele faleceu. José Nilton era titular, perdeu a posição para o Zé Nilton, o Bismarck entrou, se eu não me engano, foi no lugar do Roberto. O Roberto perdeu a posição para o Bismarck. Você vê, saiu um jogador de 34 anos naquela época, se eu não me engano, entrou um guri de 19, mas com uma capacidade técnica, individual e física muito forte. Então, qualificou o time, porque o Bismarck, junto com o Romário e o Mauricinho, eles faziam um ataque muito forte. O Giovani começou a jogar muita bola. O Henrique e o Zé do Carmo deram estabilidade no meio campo. A defesa era excelente, o Acácio, o Fernando e o Donato, e o Paulo Roberto de um lado e o Mazinho de outro lado também faziam 2 laterais de muita qualidade. E aí o time foi crescendo, e nós, justamente contra o Flamengo na final da Taça Rio, metemos 3 neles, sem o Romário e sem o Paulo Roberto. Foi um jogo que entrou eu e o Sorato nesse jogo. O Romário machucou o joelho, e o Paulo Roberto levou o terceiro cartão amarelo. Eu entrei no lugar do Paulo Roberto e o Sorato entrou no lugar do Romário. O Sorato fez 2 gols, eu fiz toda a jogada do primeiro gol, ganhamos 3-1 esse jogo, fomos campeão da Taça Rio. Mas nós já vimos dando sinais que acertou o time, né? Eu lembro o Lazzaroni, numa reunião na mesa, falou conosco, assim, nós estávamos sentados, ele falou assim, olha, resolvi um grande problema para nós, esse guri, se referindo ao Bismarck, esse guri vai resolver muito problema.
E tinha o William no banco também, que estava chegando. O William tinha muita qualidade, e o William entrava, às vezes, ali também para melhorar. E aí o Mauricinho machucou o joelho, teve que fazer cirurgia, o Vivinho entrou e manteve o nível, ou melhorou até. Então, aí nós encaixamos. E eu era aquele reserva titular. Todo jogo eu entrava ou de lateral esquerdo, ou de lateral direito, ou de volante ali no meio. Eu joguei no Vasco, eu era um coringa do Lazzaroni, porque ele sabia do meu preparo físico, que era muito forte. Eu tinha um preparo físico muito forte. E ele me botava, no meio do segundo tempo ali, ele me botava no meio de campo. Às vezes ele botava no meio de campo. E eu jogava ali e tal, pelo lado direito ali. Foi que naquele jogo eu entrei, inclusive. Entrei no lugar do Vivinho. Você recorda bem, entrei no lugar do Vivinho. Isso. Ele falou a mesma coisa, faz pela direita ali, bloqueando, ajudando o Paulo Roberto na marcação ali. E foi onde nasceu o gol da vitória. E como aquele jogo, teve outros jogos iguais, que nós ali eu entrava e fazia jogada, saiu o gol do Romário, fazia jogada, saiu o gol do Bismarck. Então, aquela ação ali não foi uma ação de sorte do Lazzaroni, que deu sorte de botar o Cocada, ou que o Cocada teve sorte de efetuar o lance. Nós já vínhamos fazendo aquilo, já vínhamos tendo aquele comportamento. Ele achou o time, e aí geralmente entrávamos eu, Sorato e o William. A gente fazia uma... Assim, quando eu não entrava o Sorato e o William. Quando não entrava o William, entrava eu e Sorato, entrava eu e o William. Naquela época, não sei se você lembra, eram só 2 alterações. Isso. E eu era aquele jogador que eu entrava em todas ali. Quando tinha um problema, expulsão, de contusão, tal, Cocada entra lá, e tal, eu entrava ali. Então, nós já tínhamos, o Lazzaroni acertou, aí nós suplantamos o Flamengo na força. Qualidade e força. Nós chamamos juventude e qualidade, porque o Giovani e o Romário, olha, juntou Giovani, Romário, Bismarck, Mazinho vindo de trás, Paulo Roberto. O Fernando, que era o quarto zagueiro, às vezes ele saía com muita qualidade. Era muito então, aí a gente foi se suplantando. Nessa decisão aí, nós só não perdemos o jogo porque o Acácio pegou tudo. Tem que lembrar, eu sou tido como herói do jogo, mas eu lembro que o maior herói maior do que eu foi o Acácio, ele pegou tudo. Se o cara pegar aquele VT lá e vai ver, o Acácio fez umas 3 defesas de cabeceio e de chutes de dentro da área, que foi incrível. Teve uma do Bebeto, que o Renato botou na cabeça dele, ele cabeçou como tem que fazer, de almanaque, botou no chão, uma testada firme, eu falei um gol. E o Bebeto viu sozinho, pá! O Acácio foi lá e pegou. Sobrou outra bola para o Renato, da entrada da área, ele driblou não sei quem lá e deu um chute violento. Acácio defendeu. De fora da área, o Andrade deu um chute na gaveta, acertou um chute maravilhoso, o Acácio foi lá e defendeu. Então, o Acácio pegou tudo aquele jogo, porque a história daquele jogo lá foi dramática para nós. Vou te contar por quê. Nós tínhamos 3 jogadores entrar em campo, 3 jogadores sem suas condições de jogo. Machucados mesmo, machucado. Eu vejo hoje, os gurizinhos levam um pisão no pé e ficam um mês fora. O saudoso Henrique estava com o joelho baleado, Romário estava com aquela contusão que eu te falei lá da final da Taça Rio, ele foi pagando o preço, porque nesse jogo ele não aguentou, porque no jogo anterior contra o próprio Flamengo, ele levou uma porrada do joelho. O Vivinho tinha levado uma cotovelada no jogo também do Flamengo anterior, parece que tinha uma pequena fissura na costela dele aqui. Então, esses 3 jogadores não treinaram a semana inteira, ficaram lá no Barra Beach, lá na nossa concentração, fazendo tratamento com o departamento médico, e nós treinando lá. Lazzaroni conversando, e nós treinando. Quando nós fomos para o jogo, chegou na sala para decidir o time, Lazzaroni falou, quero ouvir Romário, quero ouvir Henrique, quero ouvir Vivinho. Né? São 3, eu não posso entrar com os 3. Quem falou que eles queriam sair do jogo? Eu não, o Henrique não, eu tô bem. O Romário falou, me deixa em paz. O Romário era, desde novo, era impetuoso. E o Vivinho falou assim, não, Lance, deixa eu jogar até o tanto que eu aguentar. Se eu aguentar o primeiro tempo, se eu aguentar 20 minutos, mas deixa eu jogar, pelo amor de Deus. Então, para você ver como que era a atitude era diferente. Então nós entramos, mas nós mesmo assim trambalhados, porque não era só isso, tinha outros jogadores que estavam, o Zé do Carmo estava com o tornozelo bem inchado. Então nós fomos para o jogo, guerreiro.
O Flamengo deu um sufoco na gente, nós levamos um sufoco, pode pegar o VT do jogo aí, nós levamos um sufoco e não perdemos porque o Acácio, naquela oportunidade, estava numa performance fora do comum. E aí eu entrei, eu até ainda acho que eu entrei muito tarde, eu poderia ter entrado antes naquele jogo, porque o Vivinho já apresentava já bem, eu lembro, o Lazzaroni olhava, e às vezes ele olhava, assim, estava no aquecimento o Zé Newton e o Sorato, naquele jogo, ele mandou aquecer o Zé Newton e o Sorato. E naquela era só 2 substituições, ele tinha que fazer 3, 4 substituições naquele jogo, ele precisava fazer. Aí ele falou, aquece o Zé Newton e o Sorato, e eu vou ver o que eu vou fazer, porque tinha o Henrique, baleado, Vivinho e o Romário. E o Romário falava assim, não me tira. Eu lembro que o Romário fazia do campo lá, não me tira, me deixa aqui. Tanto que eu entrei no lugar do Vivinho, e depois, logo que eu entrei, Zé Newton entrou, se eu não me engano, no lugar do Henrique. Entrou o Zé Newton. E aí veio o lance. Quando eu e o Bismarck demos o combate no Léo, o Leonardo, nós ganhamos a bola e eu já disparei, o Bismarck me deu a bola. Mas quando eu olhei a bola na minha frente e olhei do outro lado, o Romário já estava se posicionando, porque o Romário, você sabe, cara muito inteligente, uma visão fora do comum. Eu saí de um lado, ele já se posicionou do outro, só para vocês verem. Hoje, tem um contra-ataque, o atacante vai e fecha o cara que está indo na velocidade. E eu falo, meu Deus do céu, como é que o cara pode não entender isso, cara? O Romário, não. Quando eu saí, ele já posicionou, já abriu toda a defesa do Flamengo. Então, são detalhes. Aí eu falei, bom, como o Edinho está na minha frente, e o Aldair, o Edinho estava na minha frente e o Aldair em cima do Romário. Eu falei, eu vou passar por cima do Edinho, porque ele não vai me pegar nunca. O Edinho, ele já era veterano. Eu falei, vou passar pelo Edinho, entro na área, quando o Aldair sair, eu toco o Romário, domina e mata, acaba o jogo, porque o Romário era o nosso matador. E fui para o contra-ataque. Só que o Edinho era um jogador experiente, ele sabia muito bem que a minha velocidade estava muito fora da realidade dele. E ele foi afastando. Quando chegou na limitação da grande área, ele parou. Aí eu dei uma tendência que eu ia para o fundo. Só que eu fiz para o fundo e já dei para dentro. Eu cortei ele para dentro. Aí eu deixei ele sem ação, porque ele esperava que ele me deu justamente o fundo. Aí eu trouxe para dentro a bola. Só que quando eu trouxe para dentro a bola, tipo assim, pediu assim, me chuta, porque o Aldair não veio na cobertura, o Aldair colou no Romário. Tipo assim, entre o Romário e o Cocada, o Romário é mais decisivo, ele é inteligente, o Aldair foi um cara inteligente. O Aldair ficou no Romário e me deixou eu decidir, falou, vamos ver. Só que aí eu tive a felicidade de acertar um chute fora do comum, fora do alcance do goleiro, até porque para fazer gol naquele goleiro também, nosso querido e saudoso amigo Zé Carlos, que também já é falecido, tinha que ser daquele jeito, acertar um chute na gaveta, como eu acertei, fazendo curva por fora, batendo a trave e entrar. Porque um chute de qualquer jeito não entraria, porque ele era um excelente goleiro, ele estava bem colocado, ele foi na bola, mas é que a bola saiu dele, bateu no ângulo, na trave e entrou. Então foi um chute de muita felicidade, foi uma jogada assim arriscada, porque o certo mesmo é o que o Romário, toda bola que ia, o Romário era fominha ao extremo, entendeu? Tinha que dar uma bola para ele. Mas como eu estava muito confiante, o segundo turno meu foi ótimo ali, eu joguei todos os jogos, eu entrei em todos os jogos, eu era forte fisicamente. Quando a bola sobrou, eu não tive dúvida, me enfiei o pé, bati, ela bateu no peito do pé, ela deu uma subidinha ainda, para melhorar, ela deu uma subidinha, e eu bati no peito do pé. Quando eu vi, a bola fez a curva, e eu até cheguei a ver fora, porque ela foi lá, fez a curva, bateu na trave, e eu vi ela já entrando. Assim, quando ela bateu na trave, foi entrando, aí eu já não vi mais, que eu já fui com o abraço. Aí não tem. Aí acabou o jogo, porque nós jogávamos pelo empate aquele jogo. Sim, isso. O Vasco havia vencido a primeira partida por 2-1, se não me engano. 2-1, 2 gols do Romário. Isso. Foi onde ele machucou, o Vivinho machucou, o Henrique machucou, o Zé do Carmo machucou. Então, nosso time estava bem baleado. Estou te falando a verdade, nosso time estava bem. Para o jogo, nós fomos bem baleados. E o Flamengo, o ataque do Flamengo era o Renato, Bebeto e o Júlio César, o loirinho aquele. Andrade jogava no meio campo. Era Andrade. Se eu não me engano, era o... Andrade, Ailton e Zinho. Zico não estava. Ailton, exatamente. Zinho, Ailton. De um lado aqui era o Jorginho, do outro lado era o Leonardo.
A zaga deles era o Edinho e o Odair. Nossa. Eles eram um timaço. Nossa. Eles eram um timaço. Massa. Um time de respeito, um time muito forte, de muita qualidade. Mais experiente que o nosso, mais forte. Eles foram campeão do primeiro turno, assim, passando por cima, entendeu? Passaram por cima. E no segundo turno, na Taça Rio, que falava lá, nós ganhamos a Taça Rio e atropelamos ele, porque daí ali, naqueles 2 jogos que houveram ali, o Romário desequilibrou, matou a pau. Até um dos gols do Romário, inclusive, eu acho uma pintura que ele dá um balãozinho, um papelzinho espetacular. O Romário, ali ele estava iniciando, assim, ali ele já estava se firmando, ali já deixou de ser promessa e já estava assim, porque quando eu cheguei no Vasco, ele era promessa, ele e o Giovani, mas aí eles já se estabeleceram como realidade. O Giovani foi para o Bologna e ele foi para o Ajax. Isso. PSV. Desculpa, PSV. Isso. Então, hoje em dia, como eu falei para você, se formar um grupo hoje é complicado, cara. Sabe por quê? Os jogadores hoje, na maioria, estão na mão dos empresários. E para você formar um grupo, você tem que falar com o empresário A, com o empresário B, com o empresário C. E aí aquele jogo de interesse, e você para tirar o jogador. Então é muito complicado hoje, cara. E outro, guri hoje, eu estou acompanhando a Taça São Paulo, porque eu gosto de ver a garotada jogar. Tem um guri do Palmeiras de 15 anos, e já está vendido. Já está vendido. Acho que o Barcelona já comprou o direito sobre ele, parece. Eu estou vendo a notícia ali, parece que o Barcelona já fez um tipo como fizeram com o Neymar. Como fizeram com o Neymar? Lembra o Neymar? Sim. Quando o Neymar surgiu, era aquele garotinho, magrinho, o Barcelona foi lá e já fechou uma situação. Tanto que quando o Neymar foi vendido, a proposta do Real Madrid, quase que o dobro do Barcelona. Mas já estava acordado com... Mas já estava, o Barcelona já tinha feito, e parece que já fez com esse menino aí, do Palmeiras, de 15 anos, que está se destacando ainda para São Paulo. Então, você vê como o futebol hoje está difícil do futebol brasileiro ter uma base para aguentar os times lá de fora. Difícil. O Flamengo está de parabéns. O Flamengo está de parabéns por ter feito um grupo tão qualificado com o euro em alta aí, né? Você sabe como é que é. Não sei qual é o milagre que o Flamengo fez, mas ele consegue não só manter, como trazer de volta, né? É verdade. Ainda bem, porque pelo menos o Flamengo salva o futebol brasileiro. Agora o Atlético seguiu o mesmo caminho, o Palmeiras seguiu o mesmo caminho, o Botafogo diz que vai fazer um time muito qualificado, tomara Deus que sim, que vai melhorando tudo, né? Eu quero ver o futebol brasileiro no seu tempo áureo de novo. E até aproveitando esse gancho, Cocada, e o Vasco? Vai ter que ir para o caminho do SAF. Vai ter que ir para o SAF, vai ter que ir por esse caminho. Por quê? Porque é o seguinte, Elias, sem dinheiro você não consegue fazer bom time. Sem dinheiro você não consegue os melhores jogadores. Sabe qual que tem sido ultimamente a situação do Vasco? O Vasco pega aquele jogador que todo mundo não quer. O jogador que o Botafogo já não quer, o Fluminense não quer, ele não serve para o Botafogo, não serve para o Fluminense, não serve para o CSA, não serve para o Goiás, não serve para o Avaí, aí o Vasco pega. Esse tem sido o problema do Vasco. Os guri, rara aparecem e já vendem. Caso do Thales Magno. Quando aparecem os guri, eles já vendem, já desfazem dos guri. Entendeu? Olhar hoje, hoje eu estava vendo que tem um centroavante qualificado lá. Vamos ver se eles vão saber cuidar daquele menino. Figueiredo, sabe fazer gol, finaliza bem, se posiciona bem. Agora, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado. Mas se você não tiver hoje um aporte de caixa, você não faz time qualificado. Você não consegue, porque você vai perder os melhores para o concorrente. Você viu o que o Grêmio fez agora? Ele tinha dispensado o Diego Souza, aí quando ele foi no mercado, ele percebeu, aí ele falou, não, Diego, fica aqui, porque o Diego já estava a caminho do Sport ou do Vasco. E esse ano, a Série B para o Vasco, ela é mais sacrificante, mais difícil, mais complicada. Por quê? Pelo número de candidatos. Porque ano passado era Cruzeiro, Vasco e Botafogo.
Ainda tinha ali, tem né? o Curitiba que subiu. Não, ano passado. Sim, Tem isso. aqueles outros times que fazem esse campeonato assim, Goiás, Goiás, Curitiba e tal. Curitiba. Só que agora, se vamos pegar Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio. Sport, Chapecoense, Grêmio, então é mais embaixo. Nossa. É mais embaixo. Para todos, né? Para todos os clubes, para todos esses. Mas acontece que o Flamengo, o Vasco não apresenta uma situação financeira para contratar bons jogadores. Sim. Ano passado, quando o Vasco desfez o Pikachu, eu fiquei louco, velho. Eu fiquei doido. Falei, cara, quem é o intelectual? Porque é o seguinte, o Vasco tinha 2 jogadores, para mim, o Pikachu e o Cano, o Herman Cano. Desfez os 2. E o Benítez, que gostava do Benítez. Aí eles perderam o Benítez para o São Paulo. E eles foram e não quiseram renovar o contrato do Pikachu. Que fez um baita campeonato brasileiro pelo Fortaleza. Mas ele é um excelente jogador, rapaz. O Vasco, na situação que está, ele não pode ter esse desplante, que dispensar um jogador. Porque é o seguinte, no futebol, se você tem 10 jogadores nota 3 e 2 nota 5, o nota 5 está na frente do 3. Você dispensa o 5 e fica com o 3? É isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender quem é que são os caras que pensam o futebol ali. É inacreditável. É inacreditável. Eu falo, caramba, será que esse cara... Eu não consigo entender. Um cara que tem todo ano um desempenho bom. Aí dispensa o Pikachu, fica lá com não sei quem, pelo amor de Deus. Agora, eu nem estou, porque eles contrataram o Zé Ricardo. Dispensaram um caminhão. Eu não sei agora quem ficou, eu não posso falar ainda. Eu vou ter que esperar para ver o que é que eles ficaram, né, com quem que eles ficaram, para ver o que é que vem por aí, entendeu? Porque vai depender muito do grupo que eles formarem. Vai depender. Agora, sem dinheiro, você não faz grupo. É muito complicado mesmo. É complicado, porque não adianta você fazer um time. Você tem que ter um grupo, elenco. A Série B esse ano é desgastante, complicadíssimo. Você vai ter que se desdobrar para você se manter lá no meio da tabela para cima. E ano passado eles fizeram... ano passado, os caras começaram aí nessa dispensa do Pikachu, que eu acho um absurdo, né? Aí eles conseguiram tirar o Ramon do cargo, que vinha num desempenho, se não excelente, mas muito bom. Muito bom. Era muito bom o desempenho pode pegar lá, se eu não me engano, o Ramon fez 6 ou 7 jogos, estava lá no meio para cima da tabela, e eles vão lá, trazem um português que nós nunca vimos falar, muito abaixo do nível do Ramon, não tinham qualquer conhecimento sobre o clube, então eles começaram a cair ali. Esses caras que geriram o futebol do Vasco ano passado, não sei se são os mesmos que estão lá, pelo amor de Deus, fala sério, como diz o outro. Fala sério. E não pode uma camisa tão pesada estar nessa situação, né, que o Vasco já está há alguns anos, né? Nesse sobe e desce. Pelo que eu falei, eu vejo a saída para o Vasco essa do Botafogo. Tornar SAF. SAF, SAS, o que for. Sociedade Anônima de Futebol. Se não for assim, e trazer para o cofre dos clubes um valor para se fazer contratações do tamanho do clube, você pode esquecer. Porque do jeito que eles estão, e outra, não é só o dinheiro, é os caras que estão gerindo o futebol, os caras que estão... Porque isso que eles fizeram, eles estão de brincadeira. Agora acabaram, parece dar um goleiro para o Bragantino, se eu não me engano, parece. É difícil. Eu não sei, eu não posso dar opinar sobre o Vasco, eu não sei o elenco que está lá. Eles dispensaram um monte e não sei quem eles contrataram. Agora vamos ver o que vem. Vamos ver qual que é a próxima atração. É verdade. Mas em 80... no Campeonato Carioca a gente já vai ter mais ou menos a impressão que vai passar. Se ele vai continuar na Série B ou se ele vai subir. Vamos ver. Vai depender muito.
Mas em 88 a história era completamente diferente, né, Cocada? Elenco era Diferente jovens completamente jogadores. diferente, porque você tinha lá, você tinha o Eurico Miranda e o Paulo Angione, que eram duas águias nos bastidores. O Angione, que era o diretor de futebol, que tinha uma visão muito grande, e o Eurico era presidente, vice-presidente, o seu Calçada, que era presidente. Então, eles tinham uma visão muito forte, eles eram muito, muito inteligentes. O supervisor era o seu Tonico Isaías Tinoco. Então, esses caras comandavam futebol e tinham um olho muito bom. Eu não sei quem é que hoje, quem é que compõe hoje a direção do Vasco, quem é que contrata, quem é que indica. É isso que é o problema. Porque se está esse pessoal aí que fez o grupo do ano passado, eu não vejo muita coisa, não. É complicado. Voltando em 88, Cocada, você aí relembrou o lance do gol, um golaço, e diz que foi para a galera. Ouviu o Maracanã gritando seu nome, a torcida do Vasco gritando seu nome, mas tem um lance ali, logo após o gol, você disse, tirou a camisa, foi para a torcida, mas reza a lenda que você foi direto em direção ao banco do Flamengo, ao técnico o Carlinhos. Ali, a partir dali, gerou toda uma confusão com o Renato, Romário, enfim, todos os jogadores. Essa história é verdadeira ou você foi especialmente comemorar com o torcedor? Ou você foi direcionado mesmo ao técnico Carlinhos? Isso é verdade, por quê? Não é verdade. Tem meia verdade aí. A verdade é o seguinte, quando eu joguei no Flamengo, como eu te falei, quem me dispensou do Flamengo foi o Carlinhos. Isso é fato, isso é real. Eu estava no banco e sem possibilidade de entrar. Como eu falei para você, naquela oportunidade, eram 5 jogadores de regra 3. No banco estava o Paulo César Guzmão como goleiro, Cocada, Célio Silva, Sorato e José Nilton. Os 5 do banco. Só podia fazer 2 alterações. Como eu te falei, dos jogadores que estavam machucados, meia boca, outros baleados, o José Nilton e o Sorato começou a aquecer. Obviamente, eu, o Célio e o Paulo Sérgio perdemos a oportunidade de entrar, porque era só 2, nós estávamos sentados ali, e o Célio falou assim, cara, eu que tinha que entrar aí, porque se eu entrasse aí, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Eu falei para ele, cara, se eu entrasse também, era tudo que eu queria. Falando, nós estávamos conversando ali. E o tempo já passando, 35, 38, 39, eu lembro, nós estávamos no banco olhando lá na frente do placar. O placar vai marcando o tempo. E os dois ainda aquecendo ali, desde os 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo ali, os caras começaram a aquecer, ficaram ali aquecendo, alongando, e, né, o preparador com eles ali, e daí olhando para o Lazzaroni, o Lazzaroni mandava, segura aí um pouquinho, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí nós estávamos lá, assim, sentados, assim, o Paulo César, eu e o Zé, e o Célio Silva. Aí o Lazzaroni virou assim, olhou para mim, assim, vem cá, Cocada. Aí ele tinha mandado aquecer o José Nilton e o Sorato. Eu estou sentado lá. Olhei no placar, 40 minutos do segundo tempo. Quando deu 41, ele olhou e falou assim, Cocada, vem cá. Eu falei assim, eu acho que ele se enganou, porque quem está aquecendo é o Sorato e o José Nilton. Mas eu não fui questioná-lo. Eu peguei, ao invés de ir ali embaixo no túnel ouvir ele falar, eu já saí do túnel. Tipo assim, não tem como você voltar atrás mais. Eu já saí fora e fui ouvir ele ali. Fala, professor, entra lá como você tem entrado na direita lá e ajuda o Paulo Roberto na marcação. Segura na marcação. Sim, senhor. E vazei, assinei a súmula, nem aqueci. Eu já estava de chuteira amarrado, tudo bonitinho. Já só alonguei ali na beira do campo e tal, e já entrei. Está entendendo? Então, são esses detalhes que, às vezes, fazem a diferença, porque ele já tinha as indicações quando eu entrava, ele sabia que eu entrava bem. Todo jogo no segundo turno ali, entrei bem. Só que, como eu falei, dos jogadores machucados, ele fez o correto, o José Nilton e o Sorato. O José Nilton jogava ali no meio e o Sorato jogava na frente. O Romário estava com o joelho baleado, Vivinho baleado, Henrique baleado, Zé do Carmo baleado. Então, as duas opções dele era correta. Ele estava certo, isso mesmo, porque nós estávamos sofrendo uma pressão muito forte. E eu já te falei que se não fosse o Acácio, a história daquele jogo seria outra.
E então, quando ele olha assim, me olhou e falou assim: vem cá, cocada. Eu não fui ali no banco ali ouvir ele ali falar. Eu saí, eu pulei aqui para fora e fui lá por fora. Falei: e aí, professor? Aí ele falou: eu nem ouvi ele falar. Eu já vazei, porque eu já tinha consciência que já tinha passado de 40. Nós estávamos olhando lá o relógio. Estava 40. Quando eu entrei no campo, eu entrei e olhei assim, 42 minutos do segundo tempo. Daí para o gol foi 1 minuto, 2 minutos. Então o gol foi aos 44 do segundo tempo. Quando nós fizemos o lance, eu peguei a bola pela primeira vez. Ali foi a primeira, eles jogaram, tocaram, vieram para o nosso lado, eu e Bismarck pressionamos e ali já saiu o lance do gol, para você ver como que é. E outra, hoje eu sou preparador físico. Para o jogador entrar até aquecer, ele precisa de uns 10 minutos. Sim. E para você fazer um lance daquele, você tem que estar bem aquecido, bem preparado. Bom, bem preparado eu estava, mas não estava aquecido. E para acertar um chute com aquela precisão também, você precisa estar muito bem aquecido, está inteiro no jogo. Então não foi um lance fácil, não. Foi um golaço, mas não foi fácil, não. Então, peraí. Então você deu... Olha, durante todo o jogo você deu 3 toques na bola. Você entrou, fez o gol e foi expulso. Exatamente. 3 atos. Foi em 3 atos. Entrei, eu e o Sorato bloqueamos o Leonardo, demos uma prensa nele, ganhamos a bola, e ali eu fui lá e fiz o gol. E deu, acabou. Foi assim, entrei para a história do clube. Eu precisei de 2 minutos para estar aqui depois de 30 anos, ainda na história do clube. E amanhã ou depois eu vou subir para os céus e o torcedor do Vasco vai lembrar daquele jogador que entrou lá no tempo e fez o gol. E você lembra porque foi expulso? Porque naquela época eu não podia tirar a camisa. Ah, já tinha a regra de não tirar a camisa. A regra não podia tirar a camisa, mas 44. Não extravasar, o Flamengo teria que empatar e virar o jogo. Para ter outro jogo domingo, porque lá era uma quarta-feira. Isso. Aquele jogo era uma quarta-feira à noite. 22/6/88. Sim. Entendeu? Era uma quarta-feira. Eles teriam que virar aquele jogo para se jogar domingo. E outro, o gol, eu tinha consciência que o gol era 44/45. Porque eu já sabia que logo no campo você não olha para o placar, porque no campo você está concentrado nas ações do jogo. Mas eu já tinha essa consciência, que eu estou lá o tempo todo. Nós estamos o tempo todo ali de frente, olhando para o placar, vendo tal. E quando eu entrei, eu passei a olhar no relógio, eu vi que era 42 minutos. Então, inclusive, eu entrei falando: final, acabando, moçada, acabando, rapaziada, acabando, Paulo, tá acabando, eu entrei ali falante, assim, então, sabe? E respira, e acha ar, acha não sei o quê. E daí a jogada estava lá na direita, e o Jorginho deu um taco assim pro Andrade, o Andrade carregou e está no Léo. Aí o Léo pegou e já veio no facão. E eu e o Bismarck demos uma prensa nele. Eu dei a primeira, ela escapou, sobrou o Bismarck, e eu já saí nas costas dele ali. Eu falei: dá, Bis! Aí o Bis já meteu a bola. Aí eu fui embora. Aí o lance já te contei. Fui lá e acertei aquele chutaço lá. E graças a Deus, até hoje, o torcedor do Vasco lembra com carinho e tem um respeito muito grande pelo Cocada. É isso que você falou agora, você também declarou logo após a partida. Eu peguei aqui um trecho da reportagem do jogo, uma entrevista, acho que para a Rede Globo, onde você fala: nos anais do Vasco da Gama vai estar escrito daqui a 20 anos, já faz 30, que o Vasco conquistou o bicampeonato com gol de Cocada aos 44 minutos, que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45. Realmente é um marco para a história, né? De qualquer jogador. Pois é, foi assim, rapidinho ali eu falei uma coisa assim, e tem um detalhe. Esse dia eu encontrei um torcedor do Vasco, ele falou assim para mim: Cocada, pelo amor de Deus, você precisa desfazer a praga. Tipo assim. Falei: como assim? Que praga? Que não sei o quê. Nunca mais depois de lá o Vasco ganhou do Flamengo numa decisão. Eu falei: cara, o que você está me falando? Eu nem sei do que você está falando. Ele falou: cara, você acredita que aquele jogo foi o último jogo que nós ganhamos numa final do Flamengo? Nunca mais ganhou. Todos que jogou, perdeu. Jogou, parece que 3, 4, perdeu. Eu falei: meu amigo, eu sou um cara que vivo abençoando as pessoas, porque eu sou cristão, eu sou de Deus. Eu faço as coisas abençoando, porque eu faço o bem. Ali, eu fiz um bem, poxa. Matamos o jogo, campeão. Como que eu posso botar praga, meu amigo? Aí não sou eu, não, meu amigo.
Você tem que falar com o pessoal lá que faz os times do Vasco. E, pelo amor de Deus, né? Depois daquele time do Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e Romário, eu não vi mais time do Vasco. Cara. Verdade. Talvez o último grande time do Vasco, realmente. Que eu me lembre, sim, que deu prazer de ver o Vasco jogar, foi aquele time dos dois Juninho com o Romário lá na frente, lá, que teve aquela virada contra o Palmeiras lá, fantástica de 4-3. Mas depois eu não vi mais, não. Aí o Vasco foi caindo pelas tabelas até esse nível que chegou aí. Verdade. E você tem ainda a relação, convive, bate-papo com os jogadores daquele grupo? Com alguns, esse dia eu tive com o Sorato, Bismarck, todos que a gente se encontra, a gente conversa assim. Que legal. Quando eu vou lá no Rio, principalmente lá, a gente se encontra assim. Que maravilha. Cocada, olha, um bate-papo maravilhoso, não só para relembrar essa grande conquista do Vasco da Gama nesse bicampeonato carioca, em 1987 e 88, e já te agradecendo aí pela atenção e por esse bate-papo, por essas histórias maravilhosas, claro, também falando da atualidade, do atual momento do futebol brasileiro, mas eu sempre encerro o bate-papo, a conversa com o convidado, escalando o time campeão e ele definindo esse time em uma frase. Eu vou fazer essa brincadeira com você também, pode ser? Pode. Vamos lá. Você pode até me corrigir aqui se tiver algum nome errado aqui. Acácio, eu peguei o time da decisão ali, do último jogo. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, que defesa. Zé do Carmo, Henrique e Giovani. Vivinho, depois Cocada, Romário e Bismarck. O técnico Sebastião Lazzaroni. Defina esse time em uma frase, Cocada. Guerreiro. Uma frase, um time de guerreiros. Um time de guerreiros. O time qualificado estava lá do lado do Flamengo, como eu te falei, era uma seleção. Se você pegar, tinha por baixo 5 jogadores de seleção brasileiros. E ali no nosso time atualmente, naquela oportunidade, o único jogador de seleção era o Roberto, já veterano. Mas, lógico que estava ali plantando e construindo Giovani, Mazinho, Romário, Bismarck e o próprio Cássio, que foi para a Copa de 90, se não me engano. Verdade. Então era um time de guerreiro. Jovens guerreiros que conseguiram chegar ao lugar do sol. Maravilha. Conversamos com Cocada, campeão carioca em 1988 com o Vasco da Gama. Cocada, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube e contar essas histórias maravilhosas. Prazer todo meu, estamos juntos. Sempre que precisar, Elias, estamos juntos. Um abraço aí ao povo. Você é Rio Grande do Sul. Você está no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. Um abraço à torcida de toda a torcida do Rio Grande do Sul. Amo o estado do Rio Grande do Sul. Torço para os dois. Sou Grêmio e sou Internacional. Pelas histórias de tanto que já fizeram pelo futebol brasileiro. Passei a amar o futebol quando vi Falcão, Carpegiani, Escurinho, Lula, Valdomiro, Dom Elias Figueroa, Manga, que tive o prazer, quando eu comecei a jogar no Operário do Castilho, o Manga era o goleiro aqui. Sim. E o Grêmio do Renato e companhia. Então, o futebol do Rio Grande do Sul, amo o futebol do Rio Grande do Sul, torço para que o Grêmio volta para o seu lugar na Série A, que é o lugar de um grande clube como Vasco, Grêmio, Cruzeiro, é na Série A. E eu torço para que Deus possa abençoá-los, que eles façam um bom elenco, um bom grupo, e eles consigam o acesso. Maravilha. Muito obrigado, mestre. Um grande abraço. Até a próxima. Tamo junto. Deus abençoe. Júlio César. Bismarck. Tocou pro Cocada. Tá cheio de gás o Cocada. Aí ele. Aí o Cocada, Romário tá na área. Edinho tá em cima. Cocada bateu. Gol! Gol! Cocada!